Oi, gente, tudo bem? Tô aqui desenrolando os fios. Esse carregador aqui, super comprido. Toda vez esse bolo. Falar um pouquinho com vocês sobre os padrões. Alguns padrões e algumas comparações. Eu estava aqui pensando, né? Hoje eu acordei com as articulações bem doloridas. Eu peguei, não sei nem se pega isso. Adquiri um tempinho atrás problemas das articulações. Aí, alguns chamam de artrite, né? Mas hoje em dia estão chamando de, não sei se é, esqueci o nome, esqueci. Mas é artrite, a velha artrite. E o que eu quero falar com isso, na questão de comparações e padrões? A gente sofre muito quando a maioria das pessoas não tem um senso de analisar o porquê que algumas pessoas, no caso, trabalham fora, outras não, e por que mulheres de tal idade fazem tais coisas e outras não. E geralmente a tendência do ser humano é sempre chegar a uma conclusão do pior, né? Sempre do negativo. E às vezes não, a maioria das vezes, né? Porque quando você sempre chega numa conclusão do negativo, você causa injustiça, você acaba sendo injusto. Então, ainda que venham esses pensamentos do negativo em relação a algumas pessoas, por que fulana daquela idade faz isso? Por que fulano daquele jeito, daquela idade é assim e outra fulana não é? Isso é muito sufocante, sabe? Isso é muito sufocante. Eu tô beirando os 60 anos, ainda falta um pouquinho, mas tô beirando os 60 anos. Aí a gente mesmo se cobra pelo fato de a sociedade nos cobrar. Uma mulher de 60 anos tem que ter um certo padrão hoje em dia na modernidade. Uma mulher que estudou, uma mulher que trabalhou fora, ainda trabalha, outras podem até estar se aposentando e tudo mais, né? Mas acontece que isso não é um padrão. Isso pode ser muito comum, mas não é um padrão. Isso não vai definir alguém para ser uma pessoa inteligente, uma pessoa ativa ou não. E não estou aqui me justificando. Estou apenas esclarecendo aquilo que eu vejo. E eu sei que eu, até de uma certa forma, fui cobrada. Já vi na família pessoas assim falar: eu queria que o pessoal da minha família, alguém se formasse para ser médico, advogado e não sei o quê. Ótimo! Ótimas profissões importantes. São profissões de mais honra, sim, é muito importante. Porém, quem não se formar para esse tipo de coisa não vai ser menos importante como pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não nasceu com o dom para aquilo. Muitas pessoas não nascem com dom para gostar de estudar demais. Eu mesma não gosto de estudar demais. Eu estudei até a 8ª série, depois eu casei. E hoje em dia, se tiver que estudar, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei, é preguiça? Não é preguiça, gente. Eu sei muita coisa, apesar disso. Se bobear, sei mais coisa do que os adolescentes de hoje em dia. Mas não é essa a questão, é a natureza de cada um, o QI de cada um, né? Já pensou se Deus fizesse todo mundo super inteligente? Ou se todo mundo fosse com dificuldade de assimilação? Não dá, né? Então, cada um do jeito. Então, eu vejo assim, um padrão que a sociedade coloca, é um padrão que lá no fundo, o que a gente vê é o consumismo. É o dinheiro em volta disso tudo. Porque quando se coloca um padrão de uma mulher, eu vou falar de mulher, né? Claro que também pode ser de homem, mas de uma mulher que ela tem que ter olhos sempre delineados, sobrancelhas sempre feitas artificialmente quando começa a falhar, né? Não que não possa, gente.
entenda, eu estou falando sobre o padrão que se impõe. Não é que você não pode fazer isso caso queira e possa. É o padrão, sabe? Se você não for... Nossa, você nunca pôs um botox? Nessa idade é bom encher aqui, encher ali, tirar a papadinha, né? Tá, mas e daí? E se eu tenho medo? E se eu tenho medo de cirurgia? E se eu não tenho condição financeira? Tudo isso. Isso tem que ser levado em conta, né? A questão de trabalho, no meu caso, por exemplo, eu decidi... Ai, gente, desculpa, eu tô com um negocinho no olho aqui, eu não vou fazer edição de corte nenhum. Eu vou esperar eu coçar meus olhos. Olha, eu decidi na minha vida, depois que eu casei, eu sempre fui muito assim, sabe? Muito mãezona, desde antes de ser mãe, e sempre quis ter um lar, sempre quis ter uma casa. Então, eu não tive esse desejo de trabalhar fora, porque, primeiro que eu vejo os princípios cristãos, que Deus colocou o papel, a função para o homem e para a mulher. E a mulher tem a função de dirigir o lar, de organizar, e o marido tem a função de trazer o sustento para casa. Esses papéis, eles podem ser, talvez, ajustados por causa justamente do padrão que a sociedade te impõe. As dificuldades que a sociedade secular te impõe, às vezes foge um pouquinho, mas tem gente fugindo demais. Isso daí, nossa, eu teria tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou me deter àquilo que a gente é como trabalhador e como mulher na minha idade. Então, eu quis cuidar dos meus filhos, eu sempre fui muito ciumenta, não ciúme exagerado, mas eu sempre quis cuidar das minhas coisas, a limpeza ser feita por mim, né? Meus filhos serem educados por mim. Existem mulheres que não ligam, elas querem trabalhar fora, desfrutar de lá de fora, ter uma empregada se ela tiver, tá bom, eu não sou assim, né? E eu acho que tem outras mulheres, poucas, viu? Mas tem outras mulheres assim. Eu sou dedicada às minhas coisas, eu sou muito assim, sabe? Não é apego, é dedicação. Então, eu não trabalhei fora. E ainda junto essa questão de que eu não gosto muito de estudo, não tenho paciência. E eu fiz a 8ª série, que na época seria hoje o colégio, né? O ensino médio. Naquela época, até a 8ª série tinha o mesmo nível do ensino médio de hoje. Eu fiz a datilografia naquela época, que hoje seria o curso de computação. Então, quer dizer, se for comparar eu na minha idade de adolescência com as adolescentes de hoje, eu fiz direitinho o que tinha que ser feito. Não trabalhei fora, até comentei em um outro vídeo aí, o porquê que eu não trabalhei fora, né? E depois de casada eu fiz algumas coisinhas de casa, vender algumas coisinhas assim para ajudar, sem contar o que eu tive que aprender a fazer, que é mexer em cabelo, né? Só não corte muita coisa, mas alguns cortes básicos eu faço. Todo o tingimento do meu cabelo, acho que exceto uma vez ou duas, as outras vezes toda, mudança de cor, eu aprendi futucando o YouTube e tudo, fazer unha, tudo. A gente faz isso para economizar, porque quando você faz, você não gasta, e você não gastando, você está contribuindo com a economia da casa. Então, mas eu vejo uma cobrança, isso me incomoda. Me incomoda, apesar que eu mesma, dentro de mim, eu estou satisfeita e eu tenho certeza de que eu não passei uma vida, como o pessoal fala, né? Mulher que não trabalha fora, eles têm a imagem de que a mulher só fica em casa o dia inteiro no sofá assistindo novela. Claro que se a pessoa quiser, faz isso. Mas isso não quer dizer que todas que não trabalham fora sejam assim. Então, eu acho que existe muita dedicação numa casa, quando tem filhos, e depois que os filhos vão embora de casa, por casamento, assim, a gente já não tem tanta gente em casa, mas ainda assim tem serviço. Mas é que eu fico pensando, sabe, que nem eu no meu caso. Hoje, quando eu acordei com essas dores nos braços, eu falei, caramba, viu? Como que a gente pode, por exemplo, no meu caso, e outras mulheres que têm outros problemas, como que a gente pode aguentar trabalhar fora 5, 6 dias na semana?
E ainda chegar em casa, cuidar de tudo da casa. Comida, roupa, limpar, plantas que eu tenho bastante, cachorrinho, passarinho, tudo, quintal. Não dá. Ou a gente faz bem uma coisa ou faz bem outra. E se você trabalha fora, com certeza você vai fazer bem trabalhar fora. Em casa vai arrastando. Não dá certo, né? Então, esse maldito padrão que a sociedade impõe e que pessoas de cabeça oca e vazia aderem e acham que aquilo é o padrão certo. Essas pessoas, além de estarem enganadas, fazem outras pessoas sofrerem, que não são assim como eles acham que tem que ser. Não é verdade? Então, é assim, quem quer trabalhar fora, é um problema de cada um. Quem quer ter a tal da dupla jornada, que vira e volta eu falo que isso não existe. Por que mulher tem dupla jornada? Alguém já falou isso para homem com dupla jornada? Se a mulher tem dupla jornada, o homem também tem. Eu digo homem, no caso, o marido, né? Porque se ela trabalha fora o dia inteiro e cuida da casa, e ele vai trabalhar o dia inteiro fora e acabou? Não, né? Mas a maioria dos homens não querem isso, não quer isso. No fundo, eles até que estão certo. Agora eu vou dizer uma coisa para não pensar que eu sou machista. Claro que eu não sou. Por que eu falo que no fundo eles estão certos? É a questão da genética, do DNA, da fabricação da gente. Porque a mulher, ela tem o papel no lar. Então, para um homem, cuidar ainda do lar, sendo que tem uma esposa, é complicado. Só que aí vem o tal do dinheiro. Quando Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Muitas vezes não, a mídia coloca na cabeça da gente tanta coisa, tanta facilidade, tanta coisa, só que isso tudo é dinheiro. Você está entendendo? Sai um celular do mais novo, aí o pobre quer. Só que o rico também quer. E o rico é fácil para ele comprar, mas o pobre é difícil, mas o pobre compra. Agora você imagina a despesa que o pobre fica. O rico fica numa boa. Então a mídia, ela coloca coisas na nossa cabeça que se você não tiver um juízo perfeito, você se mete em dívida, você vive nos padrões do mundo. E vamos e viemos. É tão difícil, né? Quando as pessoas olham pra gente e te olhando assim como se você fosse menor. É difícil, a gente fica com vergonha. Você chega no meio de pessoas, às vezes você não tem carro. Ou você tem um carro simplesinho e os outros que tiveram condição, não sei de que maneira, não sei, de qualquer maneira, sendo trabalhando o marido e ter dinheiro, ou o marido e a mulher trabalhando, ou até às vezes passando a mão, porque a gente sabe que tem gente que faz isso, mas eles têm condição melhor, eles olham assim como se nós fôssemos inferiores. Pouquíssimas pessoas não são assim. A maioria é. Mas eu não estou falando que é generalizando, né? Poucas pessoas não são assim. Vou falar de uma pessoa que eu sei que teve até uma boa situação financeira. Não estou pondo panos quentes, mas o meu pai. Meu pai sempre foi simples, sempre. E ele teve uma época da vida dele que ele tinha condição, mas ele era um homem simples. Entendeu? Então, pessoas assim é difícil. Então, eu estou aqui falando assim vários pontinhos para chegar nessa conclusão. As pessoas, muitas pessoas, são bobas, que acham que o valor de um ser humano está naquilo que ela trabalha, se ela é uma pessoa moderna, se faz tudo atual. Se você compra uma roupa de segunda mão, a gente acha, por exemplo, eu compro muita roupa de segunda mão, porque justamente fazendo isso é que eu consegui juntar dinheirinhos para arrumar coisas mais caras. Mas, gente, a roupa tá boa. E, inclusive, eu oro sobre as roupas, porque eu não sei de quem são. Algumas, quando é de família, tudo bem. E quando você compra em brechós? Eu oro. Então, são roupas abençoadas e santificadas, que servem até o osso. Né? Mas é assim.
a gente acaba, não adianta, na mente eu tenho a minha firmeza, eu tenho o meu ponto certo de pensar, mas eu não vou negar que a gente acaba ficando com vergonha, porque pessoas assim que são frias, que acham nossa, mas você não tem isso, você já está com tanto tempo de vida e não tem isso, as pessoas menosprezam a gente fica com vergonha. É assim mesmo que o inimigo quer, né? Deixar a gente envergonhado. Mas deixa para lá. Nem todo mundo é médico. Quem é médico vai ter a honra de médico. Mas quem é um costureiro, uma costureira, também tem a sua honra. O coletor de lixos ele também tem a honra dele, que se não tivesse eles, como é que ia ficar a cidade e as nossas casas? Quem varre a praça? Todo mundo fala isso, mas na prática, poucas pessoas realmente são assim. Sabe? Poucas pessoas. Então, a gente tem que olhar o que a pessoa é por dentro, o que ela tem, o que ela te dá. Quais são as palavras que essa pessoa te dá? Uma pessoa que pode não ter uma casa própria, não importa o tempo de vida, mas é uma pessoa limpa, é uma pessoa organizada, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que anda dentro da lei dos homens e da lei de Deus. É uma pessoa que mesmo falha por ser humano, mas é uma pessoa agradável, que quando você encontra, você tem prazer de estar junto, fala palavras boas, não sai palavras, como é que fala, de lixo na boca, sabe? É uma pessoa que dá gosto. Isso é o mais importante. E não olhar se a pessoa, se trabalha fora, se é uma mulher empoderada. Eu detesto essa palavra, gente. Toda a vida eu odiei essa palavra de mulher empoderada. Isso está muito ligado ao feminismo. Nós somos poderosas se você mulher, é poderosa, se você tiver o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Senão você não tem poder nenhum. Com os seus 10 metros de cílios, com seus botox, com o seu carro lindo e com o seu emprego, ou com a sua casa muito chique, você não tem poder nenhum se você não tiver o Espírito de Deus dentro de você. E até o Espírito de Deus estando dentro de você, se você for querer colocar uns cílios, até nisso você vai ser moderada. Você não vai colocar uma vassoura, você sabe até onde pôr. Você vai saber onde faz sua maquiagem, se é que você gosta e precisa de correção. Você vai saber a sua roupa, até onde que você usa, até onde pode, até onde que você anda. Então, o poder mesmo de uma pessoa não é se ela trabalha fora, se ela conquistou muitas coisas. Se alguém conquistou muitas coisas e não foi relapsa com sua família, não foi relapsa com seus filhos e conseguiu conquistar, soube equilibrar e tem um coração manso, amém. Mas se não, o que adianta tudo isso? Não é verdade? Então, mulheres trabalham fora, outras mulheres não trabalham. Cada uma tem seu motivo. Não vamos pensar que todas que não trabalham fora são mulheres que não têm nada que fazer. Tem. No meu caso, por exemplo, quando tem horas vagas, eu vou para a máquina inventar alguma coisa, máquina de costura. Quando não, eu vou estudar a palavra de Deus, porque eu gosto de ensinar e gosto de aprender. Posso trabalhar um dia fora? Claro que eu posso, mas tem que ser uma coisa adaptada à minha vida, à minha condição, ao meu tempo, coisa que o governo não está nem aí para isso. A gente acha que as pessoas fazem tudo para o bem-estar da sociedade. Na verdade, tudo é para o bem-estar do bolso. Porque se fosse para a sociedade, nós teríamos empregos com menos carga horária para uma mulher ajudar no lar, onde ela pudesse cuidar da sua casa, do seu filho, e enquanto seu filho estivesse numa escola, ela pudesse ter um emprego perto do lar, da casa, onde ela ganha um dinheirinho para ajudar a casa, sem estressar. Mas não, você vai procurar emprego, raramente você acha alguma coisa. Tanto é, vocês estão vendo como hoje em dia as pessoas estão tanto lutando para ter empregos em casa. Por quê? Porque é preciso, gente. O lar precisa ser cuidado. O lar precisa ter uma mulher que tome conta. Se no caso for um homem, tem que ser alguma situação extrema. Eu tenho uma pessoa da minha família
que ela já perdeu o esposo, mas enquanto ele era vivo, ela trabalhava fora porque ele era muito doente. Mas isso é uma exceção. Então, vamos pensar o seguinte, não existe padrão. O padrão é o ser humano que inventa. Sempre falo, regra áurea, verdade absoluta, somente o que Deus ensinou. Fora isso, até com a própria ciência a gente acredita e daqui a pouco eles mudam e falam que descobriram outra coisa. A gente não vai acreditar mais. Então a gente sempre acredita desacreditando. A gente vai, né? Vai indo. Hoje em dia, um dia ovo faz mal, outro dia ovo é muito bom. Um dia a manteiga é melhor do que a margarina, outro dia a margarina é melhor do que a manteiga. E a ciência. Mas a palavra de Deus não. Ela é viva e é eficaz. Então ela sim é padrão. Existe padrão para trabalhar ou não trabalhar, o que se fazer com 58 anos? Não. É a sua realidade que vai dizer. É você como pessoa que vai decidir. E pedir a Deus que a gente possa suportar as pressões de tiração de sarro que a gente tem, direta ou indiretamente, né?